Olá, irmãos. Gostaria de desejar a todos uma boa tarde, uma tarde cheia de bênçãos. Iremos dar início a mais um estudo promovido pela nossa amada Escola Jesus Cristo. E o estudo de hoje será em torno do capítulo 22 do livro Palavras de Vida Eterna, a lição intitulada Na Palavra e na Ação. E como leitura preparatória, introdutória, gostaria de ler para vocês o versículo 17 do capítulo 3 de Colossenses, em que o apóstolo Paulo diz o seguinte: E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos nos preparar para a nossa prece inicial, pedindo bênçãos à espiritualidade maior para os momentos em que aqui iremos passar juntos. Deus nosso Pai, Mestre amado Jesus, agradecemos por esta abençoada oportunidade de levar a Tua palavra por meio deste meio de comunicação. É muito bom termos este conforto, este alento em nossos lares. E pedimos que aonde estivermos, que possamos usufruir desses momentos em que temos o privilégio de ouvir um pouco do Teu Evangelho e o privilégio de podermos compartilhar juntamente com os bons espíritos desse momento de aprendizado, desse momento de amor. Que as vibrações de paz e harmonia nos envolvam. E em Teu nome, e em nome da espiritualidade maior, da espiritualidade amiga aqui presente, possamos dar por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Que assim seja. E como dito anteriormente na minha fala inicial, vamos analisar o capítulo 22 do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição na palavra e na ação. No livro de Colossenses, livro que faz parte do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 17, diz: E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E é a partir desse versículo, baseado nesse versículo, que Emmanuel faz importantes considerações no capítulo 22. Ele começa assim: Diz este cristão, declaras-te seguidor de Jesus, afirma-te cultor do Evangelho. Isso quer dizer que o nome do Senhor se encontra empenhado em tuas mãos. Se buscamos Cristo, de certo é necessário refleti-lo. É imprescindível, assim, saibamos agir como se lhe fôssemos representantes fiéis no caminho em que estagiamos. Lembra-te de semelhante obrigação e, cumprindo-a, libertar-te-ás com facilidade das sombras que te atormentam a marcha. Assevera-nos o apóstolo: E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Efetivamente, a palavra e os atos representam a força de exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos. O coração inspira o cérebro dirige a existência, a emoção cria a ideia plasma as ações. É preciso, pois, sentir com Jesus para que aprendamos a raciocinar e a servir com Ele. Alguém nos sugere a extensão da maledicência nas teias do julgamento precipitado?
Há quem nos chame à contemplação das chagas e cicatrizes alheias? Surgem desavenças e mágoas em nosso campo de ação? Usemos a palavra nos moldes do benfeitor sublime, ajudando para o bem de todos, entre a bondade e o perdão. Somos tentados ao revide por ofensas inesperadas? Sofremos preterição e calúnia, apodo e perseguição? Padecemos íntimo desencanto ou desgostos e angústias no templo familiar? Usemos a conduta do sublime benfeitor, ajudando para o bem de todos, entre o perdão e a bondade. Seja onde for e com quem for, busca o lado luminoso das criaturas, mobilizando o amor puro, a fim de que estejas em verdade na companhia do excelso cultivador, purificando a eira do mundo. Não basta declarar a nossa condição de aprendizes do Mestre dos Mestres. É indispensável estejamos realmente com Ele, para com Ele colaborar na construção da vida melhor. Emmanuel. No capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Colossenses, o apóstolo, ele exorta a comunidade cristã de Colossos a permanecer em Cristo e traça um roteiro de ação. Ele diz aqui, no capítulo 3, deixai a ira, a maledicência, a palavra torpe da vossa boca, não mintais uns para os outros, despojando-vos do homem velho com todas as suas obras. Revesti-vos de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de modéstia, de paciência, perdoando-vos mutuamente. Mas, sobretudo, tende caridade, que é o vínculo da perfeição. A palavra do Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria. E ele conclui: e tudo o que fizerdes, seja na palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Sobre esse versículo, esse capítulo 3, em que o apóstolo Paulo exorta a comunidade de Colosso, a comunidade cristã de Colossos a permanecer em Cristo, Emmanuel, ele faz uma reflexão sobre esse capítulo 3, versículo 17 de Colossenses. Ele diz que não basta nos dizermos cristãos, afirmarmos que conhecemos o Evangelho, afirmarmos que cultuamos o Evangelho, porque isso pouco vale, já que o simples falar sou cristão ou declarar-se compreendedor dos ensinamentos do Cristo não está associado à prática, não está associado à vivência dos ensinamentos do Cristo. O falar não está associado ao praticar. Identificamos o cristão pela vivência nos exemplos que encontramos no Evangelho, agindo como elemento transformador onde estivermos, agindo e nos posicionando como verdadeiros cristãos. É ser uma espécie de outdoor vivo da bondade e do amor de Deus. É no exemplo, é na prática, é na ação que nos mostraremos como cristãos. É na vivência do Evangelho. Isso que Emmanuel quer nos passar. Quando aceitamos Cristo, quando assumimos o Cristo
que somos cristãos, assumimos um compromisso de agir como tal, tentando representar os exemplos de Jesus. Claro que por meio da ação, não só da palavra. Seria vivermos e agirmos no Evangelho. E sobre isso, encontramos no versículos na Bíblia em que Jesus, ele nos mostra inúmeros ensinamentos sobre a prática cristã. Uma delas está em Lucas capítulo 6, versículo 46, quando ele diz assim: "E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que digo?" Quer dizer-se cristão, clamar a Deus, chamar Senhor, Senhor, mas não fazer o que Jesus nos ensinou e não fazer o que ele diz. Encontramos também algo semelhante em Jó, capítulo 13, versículo 17. "Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes." Só conhecer os ensinamentos não basta, é preciso praticá-lo. Bem-aventurados são aqueles que os fazem, que colocam em ação os ensinamentos do Cristo. Observem bem que estou repetindo várias vezes a palavra agir, o verbo agir, o substantivo ação. Não é por acaso, já que é na ação que nos declaramos seguidores de Jesus, representantes de seus ensinamentos. Não costumamos ouvir e falar também: "Sou cristão." Mas será que somos mesmo fiéis ao Cristo? Será que estamos realmente agindo como representantes dele? O que nós estamos fazendo com todo o conhecimento evangélico que temos adquirido durante toda a nossa vida? Ou melhor, durante todas as nossas encarnações. O que estamos fazendo com todo esse conhecimento evangélico? São reflexões que devemos nos fazer. Uma espécie de autoanálise. Será que eu sou um cristão sem Cristo? Me perguntei. Será que eu sou um cristão sem Cristo? O meu proceder reflete os ensinamentos do Mestre? Quando eu comecei a ler esse capítulo 22, as reflexões de Emmanuel, eu comecei a me fazer essa pergunta também. O meu proceder reflete os ensinamentos do Mestre? Perguntas difíceis, mas necessárias de nos fazermos. E respostas mais difíceis ainda de serem respondidas. Todos nós temos dificuldade para nos despojar, de abandonar, de nos libertar de nossas imperfeições, de nossas más inclinações. Sabemos disso. Nos livrarmos de todas nossas imperfeições morais é uma tarefa árdua, lenta e que exige persistência. Ainda estamos impregnados de sentimentos inferiores. É uma inveja aqui, um orgulho ali, um sentimento de vingança, de ódio, de raiva. Porém, é de nosso interesse buscar os ideais superiores por meio da depuração espiritual, por meio da limpeza espiritual, mesmo que seja a passos lentos. E será a passos lentos. Essa nossa depuração espiritual, nos limparmos desses sentimentos inferiores,
é sim a passos lentos. É necessário persistência. É necessário fazermos também uma autoanálise do nosso comportamento, dos nossos pensamentos. O vigiai e orai é orientação sempre atual e oportuna, que nos convida à observação de nós mesmos, a fim de nos melhorarmos. Vigiai e orai. Essa recomendação de nos vigiarmos, avaliando cada ação tomada e a tentativa de aplicar as diretrizes evangélicas em nossos atos, né, fazendo nos libertarmos pouco a pouco das sombras que ainda temos em nós e buscar a cada dia o nosso melhor. Isso me fez lembrar de Santo Agostinho. Essa avaliação de cada ação tomada durante o nosso dia, mais especificamente na questão 919 do Livro dos Espíritos, onde é perguntado: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E Santo Agostinho responde: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticou durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem e o mal que fez, rogando a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Palavras de Santo Agostinho. Nessas orientações, encontramos o caminho para nos melhorarmos dia a dia, buscando reforçar o que é bom em nós e corrigir o que ainda está em desacordo com a vontade divina. Santo Agostinho diz, que ele diz assim: eu perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Todas as noites, evocar todas as nossas ações que foram praticadas durante o dia e nos perguntáramos a nós mesmos se fizemos mais o bem ou fizemos mais o mal. E assim reforçar o que é bom em nós e corrigir o que ainda está em desacordo com a vontade divina. Como diz Emmanuel nesse capítulo 22 do livro Palavras de Vida Eterna, tem um trecho que ele diz assim: a palavra e os atos representam a força de exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos. A base de tudo que eu falo e faço são meus pensamentos e meus sentimentos. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, encontramos essa passagem: brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Se Jesus é modelo e guia,
As nossas atitudes têm que ser coerentes com as dele. Cabe a nós vivermos como filhos da luz, iluminando caminhos, iluminando nossos caminhos, os caminhos de quem está ao nosso redor e afastando as sombras que ainda há em nós. Sejamos de fato cristãos em Cristo. Uma parte dessa lição de Emmanuel me chamou muita atenção, foi quando ele diz o seguinte: é preciso, pois, sentir com Jesus para que aprendamos a raciocinar e a servir com ele. E eu me perguntei o que seria sentir com Jesus. Como eu vou conseguir sentir com Jesus? Me fiz essa pergunta e cheguei a uma resposta que eu gostaria de compartilhar com vocês. Porque eu me lembrei do capítulo 25 de Mateus, versículo 35, na parábola do juízo final. Esse trecho exatamente, que eu vou ler. Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Sentir com Jesus. Sentir com Jesus é nos colocarmos no lugar do outro. É tentarmos sentir as necessidades do outro. É colocarmos o amor em ação, auxiliando quem está ao nosso lado. É nos preocupando em aliviar os seus sofrimentos, o sofrimento de quem está ao nosso lado, de quem está ao nosso redor. Dando do que nós temos em coisa material, em atenção, em respeito. É isso, sentir com Jesus. Ao fazermos isso, ao nos doarmos ao outro, o caridoso, ele esquece de si e vai aos poucos eliminando o egoísmo, o orgulho. Então, para sentirmos Jesus, temos que sentir a necessidade do outro. Temos que nos colocar no lugar do outro, auxiliando o outro. É assim que iremos sentir com Jesus e aprenderemos a raciocinar e a servir com Ele. Essas foram as minhas considerações sobre o capítulo 22 do livro Palavras de Vida Eterna, e agradeço a todos por terem ouvido, por terem me ouvido até agora. Agradeço a espiritualidade maior e gostaria de fazer a nossa prece final. Pai de infinita bondade e amor, gostaríamos de agradecer pelos momentos de esclarecimento que nos foi proporcionado. O Senhor, de tanto nos amar, sempre nos dá os meios necessários de conhecer a Tua verdade. Que esses ensinamentos estejam vivos em nossa mente, em nosso coração, de modo que possamos agir em consonância com eles, de acordo com eles.
Que os sentimentos e pensamentos no bem se unam neste momento e possam se espalhar em direção àqueles que mais precisam. Agradecemos, Jesus, por teu amparo, por tua proteção. Que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja.